Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast. E antes de qualquer coisa, antes da gente apresentar nossos convidados e iniciarmos aqui a nossa conversa, ficam os recadinhos que eu sempre faço, né? A gente conta aí com vocês, se inscrevam no nosso canal. A gente está chegando perto de 5.000 inscritos, então a gente conta com a inscrição de vocês. Curtam o nosso vídeo, compartilha, manda lá no grupo, é só apertar lá, compartilhar, pegar o link, manda no grupo do WhatsApp lá de quem você conhece, quem pode se interessar por esse tema. Comenta, manda aí os seus comentários, sugestão de temas, o que você gostou, o que você não gostou, manda tudo aí pra gente. E eu sempre falo, né, esse engajamento é que faz com que a gente continue esse projeto, trazendo aqui convidados, trazendo temas importantes, trazendo coisas relevantes para o seu dia a dia e que possa ajudar vocês na parte profissional, na parte pessoal. E hoje a gente está aqui com convidados muito especiais, 2 convidados que vão participar aqui com a gente hoje. Vou fazer a leitura aqui do currículo deles, né? O professor Nelson Susumu Shikishima, ele é advogado e palestrante, autor de livro relacionado à parte de família e sucessões, né? É doutor em ciências jurídicas, pós-doutor em direito, e já fica aqui o meu convite para vocês seguirem também ele nas redes sociais, né? O Instagram dele é Nelson Shikishima. Shikishima se escreve, vai aparecer aqui embaixo, né? Mas é Shikishima, tá? Então sigam lá o professor Nelson também. E a gente está com outro convidado muito especial, professor Marcelino Fernandes da Silva. Ele é advogado, especialista em direito público, mestre e doutor em ciências policiais de segurança e ordem pública, coronel da reserva da Polícia Militar, né, 35 anos de serviço ativo. Ele encerrou a atividade dele na Polícia Militar como corregedor-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Atualmente ele é professor de Direito Administrativo da Faculdade I9, né, coordenador de pós-graduação em Direito Público, é professor de várias instituições, exerce a docência há mais de 35 anos e, além de tudo isso, ele ainda é Master em Programação Neurolinguística. A gente vai tratar num episódio sobre isso, né? Quero saber mais sobre essa questão de programação neurolinguística, que é uma coisa bem interessante. Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Então aqui o currículo dele é bem extenso, dei uma resumida aqui, e as redes sociais dele também, para vocês também seguirem o professor Marcelino, @ professor_Marcelino Fernandes, tá? Também tem o Facebook, LinkedIn, Marcelino Fernandes da Silva, e um canal no YouTube, Marcelino Fernandes Coronel. Então, aqui a gente fazendo as apresentações, vou passar a palavra para o meu pai para a gente iniciar o bate-papo. Olá pessoal, estamos, como o Neto já disse, mais uma vez aqui, com 2 convidados que o Neto deixa qualquer comentário. O Neto só esqueceu de falar no currículo dele uma coisa deles, né? Uma coisa muito importante. Ambos são amigos pessoais, amigos de muitos anos. Passamos bons momentos dando aula juntos e maus momentos, mas na maioria das vezes bons. E estão aqui, agradecer primeiro a presença dos 2 aqui, que os 2 largaram todos os afazeres para poder vir aqui e trazer para vocês aquilo que com certeza vai acrescentar muito, porque em qualquer bate-papo que a gente tem com eles, acrescenta para a gente também. Eu acho que poderíamos começar, para a gente fazer as apresentações, né? Dar um oi para o pessoal. Pessoal, né? Passando a palavra para o Nelson e para o Marcelino, e na sequência a gente começa o bate-papo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite do João e também do João Neto, que na verdade é filho, né? Mas tem o nome Neto. Neto, mas nós somos já amigos há muito tempo, né? Do pai faz muito mais tempo, do Neto conheci depois, lecionando também juntamente. Foi bem legal, bem bacana aí o que a gente fazia, né? Nas pós-graduações, muito, né? Bom. Nossa, era muito bacana. A gente fazia uma parceria, né? Às vezes, como eles são médicos, então a gente, dentro do direito de família, nós tínhamos a parte de investigação de paternidade, maternidade, e entrava realmente aquelas perícias médicas que são importantes dentro do direito de família. Mas obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Não, eu só sem te cortar, também você esqueceu de um detalhe. Eu fui muito tempo consultor
dentro de quando o doutor... na OAB. Na OAB, é. Na Comissão de Direito de Na Família, Comissão de Direito de Família que o doutor Nelson presidiu. É verdade, até coloquei no currículo, acabei esquecendo de colocar. Que fui presidente da Comissão de Família 2010 a 2018. Foram 3 mandatos e Os o 3 João eu fui consultor. foi consultor. Verdade. E é importante porque complementa muita coisa. Meu amigo Marcelino, a palavra é tua. Muito obrigado pelo convite aí ao João Filho e o João Neto. E é um prazer, porque a gente se conhece há pelo menos aí umas 2 décadas, né? Mas nós temos algo em comum, né? Que é muitos amigos aí da Polícia Militar, né, que foram meus comandantes, outros contemporâneos, que é uma parte da vida do João Pai, que também fez o curso preparatório na Academia Militar, antes de fazer medicina. Então é com muita honra que a gente está aqui para falar dos assuntos que a gente viveu, né? Segurança pública, de programação neurolinguística, falar também sobre os assuntos de momento, né? Que é a insegurança pública, né? Essa insegurança que a gente está passando, e é um momento exatamente de deixar as pessoas de conhecer o posicionamento dentro e fora das instituições que envolve o sistema de segurança pública, né? Isso é muito importante para esclarecer. Então você aí vai se inscrever, já vai compartilhando e já empresta o like, né? No final dá o dislike se não gostar, mas já empresta um like aí, porque é importante a gente esclarecer o público, né, esses 5 mil rumo a 100 mil aí, para a gente poder esclarecer a população. E o Nelson também é um amigo nosso, né, é um amigo nosso aí, de muitas, eu acho que já mais de 2 delas, do Wagner no começo do século passado. Né? É verdade, então, eu até esqueci, o Marcelino é um amigo e professor há muito tempo comigo. Exato. Eu fui coordenador de curso de preparatório para a OAB. Exato. O Marcelino era capitão. Exato. Hoje sou coronel da reserva. Coronel da reserva, né? É verdade, Há muito tempo mesmo. E muito bom te encontrar, viu? Exato. A gente começou junto lá com o Wagner na década, no final do século. Faz muito tempo. Muito tempo. Mais de 25 anos, com certeza. Século passado é brincadeira. Século passado, é verdade, século passado. Então é muito bacana a gente estar junto aqui nessa descontração aqui. Muito bom. Posso eu? Claro. Eu queria, se me permite, Marcelino, eu queria fazer algo. Óbvio que nós vamos fazer um bate-bola, quero que você participe, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas, Nelsinho, o que eu gostaria de deixar aqui esclarecido, que eu acho que é uma dúvida muito grande que hoje eu sinto em sala de aula, eu sinto dos nossos alunos, e pior, muitas vezes quando isso chega para a gente, já chega como perícia para ser feita, já chega com uma entrada, com uma ação inicial que veio por, vamos dizer assim, por via, não vou dizer torta, mas por via não trazendo aquilo que poderia ter trazido quando se busca uma prova material, que é o modificativo que ocorreu em 2021, relativo àquilo que até informalmente aqui a gente já estava conversando. A pergunta é simples, né, senhor? O que mudou, por que mudou, o que favorece quando se fala em que se pesquisa a paternidade em pai falecido? Existia uma lei que era de 92 e ela foi modificada em 2021, ela já tinha uma série de jurisprudências que vieram sendo trazidas, e isso complica muito para a gente quando chega na perícia, porque as pessoas não entendem esse contexto e acaba sendo deturpado o princípio, a doutrina e principalmente aquilo que o legislador quis quando ele modificou isso. Sim. Por favor, né, senhor? Bom, primeiramente, assim, explicar, né, para as pessoas que quando o pai está vivo, né, o suposto pai está vivo, ele vai ser o réu. E isso já há algum tempo, né? Na lei de 92 não era assim. Mas depois com o Código Civil de 2002, foi alterando a questão da presunção da paternidade. Ou seja, quantos? Né? Até o Pelé, né, naquela época, foi para presunção. Porque ele foi até o Supremo e ele não reconheceu, não foi fazer o exame de DNA. Sim. E aí foi por presunção. Então, já desde aquela época a jurisprudência já estava bem acentuada, né, no sentido de presunção da paternidade, quando
o réu não vai fazer o exame de DNA quando o juiz determina. Então, praticamente, a investigação de paternidade, antigamente, era uma investigação mesmo, né? Depois de, principalmente 2002 para cá, não é uma investigação. Não é uma investigação. O juiz determina o DNA, acabou. Exame de DNA, não tem DNA. Só que hoje nós temos outro problema, né? Que é a questão da socioafetividade. Isso, também nós temos. Que daí é um paralelo que a gente pode fazer depois. Tá. Mas, primeira presunção. Então, já desde o Código Civil de 2002, o juiz determinava o exame de DNA e o suposto pai, o réu, não queria fazer. Ele falou, não vou fazer. Aí a presunção é de que realmente ele é o pai. Porque se ele não quis fazer, como que fica, né? É presunção processual, né? Sim. Aquele que alega é o que tem que provar, não é? Provar, sim. O ônus é de quem alega. Sim. Então, por exemplo, eu até brincava e falava assim em aula, o autor falava que o réu é o pai. Sim. Então o autor tem que provar que o réu é o pai. Tem que provar. Sim. Só que o réu vem em contestação e fala assim, eu não sou o pai. Aí o juiz inverte o ônus da prova. Sim. Que foi em 2002 que começou com o Código Civil. Inversão. Se você está falando que não é, então inverta o ônus da prova e show que proves. Aí ele não provava, aí começou a dar a presunção. E realmente isso é pacificado hoje. Mas o que o João está dizendo é a questão do pai falecido. Pai falecido. Porque isso já falava há muito tempo isso, e a jurisprudência acabou confirmando, e hoje é legislação, né? Que a presunção, se não fizer exame de DNA, também vai ser considerado como pai. Então, por exemplo, o pai já é falecido. Se eu entrar com uma ação contra o espólio, que às vezes tem gente que entra, mas a maioria dos juízes não deixa mais, tá? A maioria dos juízes ele determina que seja alterado o polo para entrar os herdeiros. Entra com ação contra o herdeiro. Diretamente contra o herdeiro. Mas eu sempre falei, já entra com os herdeiros. Porque os herdeiros são os interessados. Isso é uma das coisas que é muito importante se salientar, porque é uma das dúvidas, quando eu não quis para não me antecipar a você, mas é mais ou menos isso que eu digo que vem por via torta. Porque a hora que você vê a inicial, que isso acaba com a gente, porque eu preciso saber, de acordo com aquele exame, isso tem tudo a ver com a parte pericial, porque eu preciso saber, de acordo com aquele exame que foi feito ou não foi feito, tá? Quem é ali naquele jogo. Tá? Naquele processo. Sim. E aí, exatamente esse é o ponto. Onde a gente percebe que quando não se coloca, e ainda, como você disse, tem juiz que tem juiz que obriga, tem juiz que não obriga, e quando não obriga, isso vem de uma forma que é exatamente o ponto em que a gente quer. Então, processualmente, se vier os herdeiros e contestar a paternidade, o juiz vai inverter o ônus da prova. Sim. Do show que prova. Então, eu sempre falei, como forma de estratégia do advogado do réu, ele fala assim, eu não vou falar que ele não é o pai. O autor está dizendo, ele que prove. Então, a estratégia não seria, né? Aí não dá para inverter. Porque aí não dá para inverter, não dá presunção. Eu não estou dizendo que ele é o pai, mas o senhor está dizendo que é. Mas não tem prova. O senhor que prova, então. Claro. Mas eu não estou negando, né? O problema é quando o juiz determina o DNA, né? Aí acabou. E aí, se ele não foi, começa a presumir realmente de que o falecido é o pai. Então os herdeiros são maiores interessados, porque ele não quer deixar o outro entrar, para não dividir a herança. Sim. Mas tem herança que é tão grande, meu, que eu falo. Não vale a pena briga. Não vale a pena briga, pelo amor de Deus, divide logo e acabou. Né? Porque o tempo que isso vai demorar. Mas isso é importante, porque é bem processual, né? Então ele inverte os da prova, se eles são os réus, os herdeiros, eles têm que fazer exame de DNA. Se eles não fizerem exame de DNA, está presumida a paternidade. O problema nessas questões, às vezes, né, Nelson, é que as pessoas não agem com a racionalidade. A emoção. Vira uma coisa muito pessoal, né? Emoção. Então eu não quero que reconheça, porque eu não quero que ele leve nada. E é o que você falou, às vezes o dinheiro é tão grande que se dividir em 10, todo mundo vai ficar bem o resto da vida. Mas o cara fala, não quero que você leve nada. E vira uma coisa... Tem muito isso no direito de família, né? Ixi, tem bastante. Eu tenho, se der para contar, dois casos, assim, um bem emblemático, mas não foi processo meu, foi consulta, só que eu não fui contratado depois, que o pai foi a presunção da paternidade, né? Ele era um fazendeiro e o filho completou 18 anos, ele foi até a casa e falou assim, minha mãe falou que você é o pai. Então, é assim, eu quero o reconhecimento. Aí ele falou, não, porque já era conhecido na sociedade, não sei o que lá, tudo no interior, né? E bem conhecido, uma família
né, com muitas posses, e A família de margarina, né? então, com filhos do casamento, com o casamento, tudo isso. Ele falou, não, eu não vou reconhecer, não. Quanto você quer fazer na integração? Aí vamos lá, eu não lembro, mas era mais de 1 milhão, tá? Mas vamos falar que é 1 milhão. 1 milhão. Eu quero 1 milhão, pra não entrar com ação. E ele foi lá e levou em dinheiro 1 milhão e deu pro menino. O que o menino fez depois? Entrou com ação. Entrou com ação, é lógico. Não tem como você... Isso não existe. Não tem como você bloquear. É uma questão de direito indisponível. É um direito indisponível. Você não compra isso aí. Então ele deu dinheiro e municiou ele para pagar um advogado. Bom para entrar com ação, né? E entrou com ação. Aí, isso na consulta já tinha tudo passado. Já tinha ido até o Supremo já. E ele não fez o exame de DNA. E deu presunção lá no Supremo. Bateu e voltou. Ele falou assim, mas aí eu fiquei sabendo agora que acho que é meu irmão que é o pai. Porque era na fazenda, era filho de uma empregada. Não era o irmão. Só que o irmão que acho que fez ele entrar, porque ele sabendo que é o irmão dele, que era o pai, e mano, ele tá contra o outro irmão dele. Aí ele acabou falando, doutor, mas o que eu faço agora? Porque presumiu. Falei, agora é só esperar a certidão de nascimento, ver com o seu nome. Agora o senhor entra com uma ação de... uma rescisória? Não, nem uma rescisória, uma ação de negatória de paternidade, só que o senhor tem que fazer o exame de DNA agora. Pra provar. Pra provar, senão não adianta. O senhor tá alegando que agora não é o pai. Então o senhor vai ter que fazer o exame de DNA. E aí, essa é uma questão E fez, né, o senhor? então, eu não peguei o caso, né? Eu acabei não pegando. Assim, a gente tem um valor mais razoável, né, pra cobrar, pra fazer. Não sei se o cara tinha um advogado já daquela época que acho que já cobrou mais barato. Infelizmente. E acabou, não. Porque eu já dei a dica pra ele. Que a dica Você que deu ele queria, orientação. eu já dei orientação. Você falou o que fazer. Por isso tem que cobrar a consulta, né? Porque pelo menos não sai perdendo a consulta. Mas eu falei que era pra fazer. Ele tinha que entrar com uma ação negatória pra paternidade e fazer o DNA. É só isso. Se realmente ele não é o pai. Mas olha o problema, você viu? Ele não fazia o exame de DNA. Né? Ele estava conversando com os bastidores. Não é melhor você fazer logo? Porque se não fizer, vai presumir que é o pai e vai ser o pai. Sim. E você fica ainda na dúvida. Se foi ou não. E leva a dúvida pra vida inteira. Pra vida inteira. Então faz logo e acabou. E acabou, e define. Mas ele deve ter entrado com ação. Interessante isso, tá falando, entrar com uma ação negando a paternidade, né? Mas como que fica a questão, que até você comentou, socioafetiva? Então, vamos pensar, eu tenho um filho. Isso muda. Que eu cuido dele, crio ele e tal, e aí de repente, depois de 2, 3 anos, eu fico com a suspeita de que eu não sou o pai. Eu posso entrar com uma ação negando a paternidade numa situação dessa? É possível, mas assim, é muito difícil por causa da questão socioafetividade. Tá. Nesse caso que eu contei, ele já tinha 18 anos e não foi criado. Não foi criado. Ele apareceu lá na porta dele, né? Então isso aí dá, tranquilo. Agora, normalmente, quando a pessoa foi enganada durante o casamento, né, o pai, que é o marido, foi enganado durante o casamento e não sabia que ele era o filho, tá. E pensou não, e é por isso que hoje, por isso que hoje a lei faculta até você ter no teu registro 2 pais, 2 mães. 2 mães, Então, hoje, o que a jurisprudência tem decidido, isso foi em 2016, no Supremo, que se o filho for menor, é muito difícil deixar tirar a paternidade. Tá. Ele vai preferir deixar 2 pais, porque seria a multiparentalidade. O pai que realmente de sangue e o que criou que é sócio-afetivo. Então hoje é muito risco você entrar com uma ação de negatória de paternidade se você criou. Mas olha só, eu assim, o problema não é o filho, o problema foi a mulher que enganou. Sim. Você entendeu? Então assim, o cara que é pai sócio-afetivo mesmo criou, ele não vai querer fazer isso. Não vai. Não vai porque, eu já vi amigo falando assim, Nelson, e não, o filho não era dele, já sabia que era enteado. Mas, Nelson, eu tô sempre divorciando da minha esposa, mas sabe o que vai fazer falta pra mim? O meu enteado. Porque eu amo tanto esse menino. E queria até tentar uma guarda compartilhada, entendeu? Com o enteado, que nem é filho dele. Sim. Então você vê, são coisas que se é sócio-afetivo mesmo... Quando existe os 2, Nelson, o que prevalece? Ou é um equilíbrio por os 2 pais? Você tem os 2 pais. O que prevalece se tiver que ir pra... Não tem prevalência. Por exemplo, são casos a casos, né? Ficar uma semana cada um, mas pra criança isso é ruim, né? Não. Quando tem 3 pais já registrados, você está dizendo que é entre decidir um pai biológico e um pai tem um pai biológico e um pai sócio-afetivo. Não tem. Quando é menor, o Supremo tem decidido o seguinte: quando é menor, é melhor ter 2 pais do que um só.
do que um só. Sim. Porque se ele precisar de alimentos, ele tem 2. Ah, mas ele não vai pagar o outro. Não importa, tem a justiça para você entrar com a ação e ele Sim. tem que pagar. Então, é isso que eu quero saber. Aí há uma divisão, por exemplo, de alimentos? Ou A divisão. é Proporcional, né? E é proporcional à condição financeira de quem está pagando. De quem está pagando. Quem ganha mais, paga mais. Tá. Né? Então, isso o superintendente decide. Agora, quando é maior de idade, eu entendo que você pode excluir. Aí você entra com a negatória para excluir aquela paternidade. E você Mesmo tira. que seja sócio afetivo. Mesmo que seja sócio-afetiva. Tá. É que o sócio-afetivo é mais difícil. É isso que eu ia falar. O sócio Porque- afetivo, ele acaba tendo pro- um pouco. Ele acaba sendo Mas mais. antes da gente falar sobre. É legal para o pessoal, às vezes, não sabe o que é essa paternidade socioafetiva. Então seria legal explicar o que é isso. O né? pai socioafetivo, a mãe socioafetiva é aquela que criou, mas não é pai ou mãe biológico. Não é Mas biológico. criou como se fosse filho. Chama de filho, o filho chama de pai e mãe. Precisa ter essa fama e o trato, né? E como que isso se caracteriza? Porque a gente vê, às vezes, eu já vi vários vídeos na internet, fala assim, eu tenho uma namorada, e aí o pessoal fala, eu começo a gostar do filho dela, e depois ela entra querendo cobrar uma pensão alimentícia. Como que funciona isso para caracterizar? Tem a legislação, a jurisprudência diz quais são os requisitos necessários para isso? Exato, não. Dentro desse assunto, a pensão socioafetiva, Isso. que é o que está aparecendo Batendo aí na No Entendi. mídia. TikTok, né? Todo Exato. mundo vê, fala, eu Pensão comecei a me socioafetiva. relacionar e de repente chega lá e tem que pagar. Né? Primeiro, para você caracterizar uma socioafetividade, precisa ter a fama e o trato. A fama a sociedade reconhece, inclusive como os pais e filhos, e o trato se trata com pai e filho. Então não adianta nada o padrasto, porque tem padrasto que realmente é pai, Sim. né? Mas tem padrasto que é padrasto. Ele fala assim, ele faz questão de falar, esse aqui é meu enteado. E eu apresento para todo mundo como enteado. Sim. E o enteado fala assim, esse aqui é meu padrasto. Mas agora tem padrasto e enteado que trata-se com pai e filho. Isso já vai caracterizando perante a sociedade. Isso quebra a afetividade, não a sociedade. Ela é sócia, mas não é afetiva. Então, mas se você tem a criação com mais esse tratamento que a fama e o trato, distanciamento. você né? consegue comprovar a socioafetividade. É aí que você comprova a socioafetividade. Tá. Só que para ter pensão alimentícia, para ter guarda, precisa registrar. Precisa reconhecer formalmente. Não é um reconhecimento de fato. Tá. Tá de fato que era. Bom, mas não está escrito que é pai aqui, portanto não tem como você entrar com uma ação Então tem que ter de primeiro uma alimentos. ação para o reconhecimento da paternidade para depois da pensão. Depois da pensão. Se for litígio, normalmente é judicial. E Tá. se for para reconhecer de forma consensual, pode até um cartório. Então reconhecer. a gente A não ser pode- que seja 2, né? Multiparentalidade. Então a gente pode dizer que o reconhecimento socioafetivo ele se faz às custas de prova material indireta. Só. Só. Porque só se Você não vai ter nenhuma direta. Porque o DNA você não tem. testemunha, de É repente. testemunhas. É indireta. Testemunhas, fotos, são provas de fato. né? Publicação no São Instagram, fatos. aqui meu filho, São fatos. e o cara, foto. São tal. fatos. A testemunha que vai ter, realmente alguns documentos que são fotos, de aniversário, de festas, né, que sempre estão juntos. Sim. Isso. Então essa história de namorado é lenda. Que você vê no TikTok, né? O pessoal fala, porque se eu tiver um namorado e ela tem um filho, e a não ser que comece Que a ele ter uma começa a relação. Mas... Por exemplo, tem alguns que assumem. Tem algum namorado, mas a namorada tem uma filha, um filho, e ele acaba assumindo. Ele tá pagando até a escola Sim. da criança. E aí a criança chama ele de pai, e começa. Mas para não caracterizar, é não ter esse tratamento de pai e filho pagando lá a escola. Isso pode ser que ele está ajudando, colaborando, não quer dizer que ele é pai e filho. Pode ser que é padrasto só. Ou Entendi. tio, né? A pessoa fala, esse aqui é o tio, né? Sim, Assim, é o tio. então, já descaracterizou Entendi. a filiação Que tem que ser socioafetiva. reconhecido pela sociedade. Pela sociedade. que você falou. É. Não, é Mas tem interessante gente que isso. ajuda. Acaba ajudando. Mas Sim. igual padrasto. Tem padrasto que ajuda mais que o próprio pai. Claro. Só que ele não é pai socioafetivo, porque ele não trata como filho. E o filho também não quer tratar ele como pai, como enteado. É mais ou menos isso. Ele tem a sociedade, mas não tem a afetividade necessária. Sim. Entendi. Esse é o assunto da socioafetividade, mas eu tinha outro assunto que achei até de vocês, né? Da perícia. Um caso bem interessante, porque a pessoa. De irmãos, né? Só que irmãos de pais diferentes. De pais diferentes.
E aí um irmão unilateral, né, por parte de pai, entrou com ação de investigação de paternidade. Acabou excluindo. Não, teve. Entrou como. Já era morto também, e entrou com uma ação de investigação. O juiz deu por. Eu não estava como advogado, eu que entrei com rescisória, mas o advogado entrou com uma. A pessoa entrou com uma ação de investigação e foi até o Supremo e deu presunção. Porque igual que está falando, deu presunção, não é agora que está dando? Uma das irmãs unilaterais, que era por parte de pai, mas não por parte de mãe, não foi. Mas não foi que se negou. Ela não, foi porque ela tinha medo da agulha. Não, para você ver que essa mulher, quando ela me ligou, ela tinha medo até do oficial de justiça. Quando ela foi citar ela, e ela me ligou, a mulher passou mal. Estava apavorada. Aí, 3 dias depois, que ela, na sexta-feira, na segunda-feira eu liguei e falei, mas ela não vai assinar a procuração, porque ela já tinha me ligado para contratar. Aí o filho dela me ligou e falou assim, nossa, ela passou tão mal, que o oficial de justiça foi lá, ela foi pro hospital. Nossa. Ela morreu. Caramba. Quem me contratou foram os filhos dela. Ela morreu. Então, você vê que o negócio da agulha era sério, é verdadeiro o negócio. Não era uma desculpa. Fobia. É uma fobia. Não era desculpa, entendeu? Por isso que a gente pegou o caso, até porque você vê que não é mentira, é verdadeiro o negócio, acreditou. Bom, aí deu presunção, faltando quase 2 anos para a rescisória, eu falei, vou entrar com uma rescisória, a gente entrou com a rescisória, e ainda bem que o tribunal, o desembargador entendeu bem mesmo a história, entendeu muito bem. Ele mandou, reabriu a investigação de paternidade e mandou fazer o exame de DNA por exumação. Tá. Por exumação. Porque ela, é aquele negócio que a gente falou, ela era uma irmã que não faria presunção. Porque é aquilo que a gente lembra, acho que eu te falei uma vez. Nós discutimos isso, cara. Que são dois, não Eu tem lembro. como dar certeza de que ela é filha ou não, por DNA daquela meia-irmã. DNA pela meia-irmã, Não existe. difícil. Tanto é verdade que mandou fazer isso. Tem 10 anos o processo, hein? Mandou fazer. Ele já fez? Já fez. Já fez? Deu 0,0005 de probabilidade. Acabou. Acabou. O juiz sentenciou, acabou, o próprio tribunal falou que realmente não é o pai. Você vê, tirei, hein? De 10 anos de presunção de paternidade, se tu com rescisória, ela ia ser como filha, entrar e ia bagunçar todo o inventário. Sim. Ia anular tudo, porque o inventário já está pronto. Sim. Que tem uma anulação do inventário também. Né? Porque tá entra na no partilha, verdadeiro, da partilha, né? tudo. Sim. Bom, ainda tá rolando ainda. Porque tem recursos pra cima. Mas, você vê, primeira e segunda já foi. E já pensou se você não vê um negócio desse, que a perícia que é importante? Acho que até que cheguei a conversar com o João naquela época. Né? Eu tive outro caso ainda, depois que levei até lá o cliente, Sim. né? Porque meio-irmão não tem como comprovar, então não tem como dar presunção nessa paternidade. Sim. E realmente, o tribunal falou que não tinha como dar presunção, porque na verdade ela seria uma prova imprestável. Sim, Porque não teria, então é verdade que aí foi feito o DNA e realmente não deu mesmo. Não, exumou o cadáver. Fez pela exumação. Por isso que o tribunal mandou refazer tudo. Né? Porque por ela não daria, não tinha como comprovar a paternidade, porque é meia-irmã, já não dava, e aí mandou fazer a exumação. E aí foi feita a exumação e 0,005. Acabou. Não era o pai. Mas essa história mães foi legal. diferentes? Eram mães diferentes? Eram mães diferentes. O mesmo pai, mas mães diferentes. Entendi. E aí o João, a gente é advogado, né? Mas quanto à perícia médica, o João era especialista nessa área, tanto é que era consultor nosso da comissão de família, e aí ele falou, não, mas não dá, não tem como dar. Né? São irmãos, meio-irmão. Meu irmão não tem como comprovar a paternidade pelo DNA dele. Não dá. Pelo DNA dele não tem como. E as pessoas ficam batendo na tecla, viu? Tem gente que fala que dá. Ah, Mas a gente sabe que. Tanto é verdade que não deu aqui. não pô. deu, 0,05. Não deu. Sim. E outros assuntos, né, que o pessoal fica também, não tem muito a ver com perícia, mas já que a gente está falando de direito de família, também tem, da mesma forma que tem esse negócio da pensão, né, tem a questão do contrato de namoro, né? Sim. Então o pessoal hoje... Você está preocupado com isso? Não, sou casado. Mas é que é o que a gente vê discutindo nas redes sociais, né? São temas do momento.
Então, você vê muito isso. Eu quero descaracterizar a união estável e quero fazer um contrato de namoro e tal. Então, assim, qual a efetividade disso mesmo? Não, né? Como que funciona? Sempre funcionou. Eu comecei a fazer o contrato de namoro, isso era 2005, 2006. Tá. Cara famoso, hein? Ó, do direito de família. Você não vale. Meti o pau em mim. Falei, mas eu faço porque as partes são capazes e estão conscientes, estão assinando um negócio que é namoro. Agora, se eles estão fraudando, é outra história. Problema. Aí a justiça que vai decidir se realmente eles estão fraudando ou não, né, para descaracterizar a união estável. Exato. Aí eu falo, aí ele é nulo. Se eles fraudaram, porque às vezes nem o advogado sabe, porque os caras vêm e falam que é namoro, mas na verdade não é. É que vale o que acontece de fato. De fato. E a pessoa que o cliente vai te contar. Por isso que o cliente tem que contar realmente como se fosse um confessar. Confessar pro advogado. Pô, se falar coisa diferente, a gente vai fazer aquilo que ele está falando e vai dar errado lá na frente. Então, eu fazia isso desde 2006, e hoje você vê que está na moda, por causa de jogador de futebol. Isso, tá sempre nas redes sociais. Até o Hendrick, né? Foi namorar uma garota, ele fez o contrato. Um monte hoje está fazendo. Mas eu fazia isso e as pessoas falavam que não dava certo. Mas eu acho que é um contrato atípico, realmente. Mas é válido porque os dois são capazes, né? E não tem nenhuma cláusula que contraria a legislação. Mas hoje o contrato de namoro, eu faço diferente. A cláusula que vale mais, essa cláusula aí, né, essa que vale os honorários, né, quem está assistindo vai pegar a dica, né, que é uma prevenção, uma cláusula preventiva. Então, tudo bem que é namorar, mas o namoro normalmente vira união estável depois. Sim. Vai começar a namorar, vai dando certo, que daqui a pouco um tá morando na casa do outro, um tá dormindo um na casa do outro, daqui a pouco fala, pandemia que deu, né? Sim. O que aconteceu? Exatamente. Um ficava morando, não, vamos ficar junto aqui. A gente não pode ficar. Então vamos pra ficar lá, aqui. pra cá. Acabava dando união estável isso aí. Porque estavam morando juntos já. Então a cláusula preventiva importante do namoro é estabelecer um regime de bens caso converta em união estável. Então eu faço o contrato de namoro e coloco assim: que por hora é namoro, porém poderá ser convertido em união estável. Caso seja convertido em união estável, o regime fica desde já estipulado a separação total de bens. Então, se virar união estável, é separação total de bens agora. Porque o problema da união estável é o regime da comunhão parcial. Não ter determinação de como foi pactuado. Aí tá lá, contrato de namoro. 2 anos de namoro. Só que eles estão 5 anos. Aí ocorreu o rompimento. A mulher fala assim, olha, pode ser o homem também hoje, mas a mulher normalmente quando rompe, às vezes não foi por acordo, né? E aí ela fala, vou entrar com uma ação de reconhecimento de união estável, porque isso é união estável já. Como que você comprova se é união estável ou não? Né? 2 anos era namoro, mas depois de 3 anos pode ter virado união estável? Sim. Aí é o problema. E se ela prova, por exemplo, que aquele contrato de namoro foi namoro durante 2 anos, depois já estavam morando juntos, 3 anos depois. Sim. O regime é da comunhão parcial. Se ele fez patrimônio durante aqueles 3 anos depois, ele vai ter que dividir tudo. Metade, se ela comprovar. E se realmente estava morando junto, é difícil não comprovar. Sim. Porque não é requisito morar junto. Sim. Pode morar separado. Mas morando junto é difícil você falar, eu tô morando, mas tô namorando. Tô morando junto, mas tô namorando. Aí fica difícil. É igual aquele casal que fala que estava separado de fato, mas tá morando junto. Sim. O juiz vai falar assim, mas tem alguém para saber se um não invadiu o quarto do outro, né? À noite? Tem testemunha para ver se um não invadiu o quarto do outro à noite e ficou juntos? Eles falam, né? Tu separa de fato, tá dormindo separado. Como que você prova isso? Separação de fato é difícil. É a própria união estável para converter em união estável, e se não é união estável. Então, a prevenção é colocar que se virar união estável, realmente seria separação total. Então não importa. Era namoro, virou união estável. Tudo bem. Já está estabelecido. Já está estabelecido. Nelson, só para encerrar isso, eu escutei outro dia até na internet, isso, não vamos citar nomes, mas eu falei, por uma hora eu vou conversar com o Nelson sobre isso, vou aproveitar, inclusive, a oportunidade. O período de pandemia, existe alguma jurisprudência considerando como exceção? Porque eu não tinha outra opção, por exemplo, uma união estável, aonde no período pandêmico, tá? Isso foi uma consulta de um colega médico.
No período pandêmico, qual a opção que o cara tinha? Ou ele ficava junto, ou ele ficava junto, porque pegou num período onde ele estava, por exemplo, na casa dela. Essa é a discussão. Esse período virou exceção ou ele é considerado na contagem? Não tem uma legislação Não, mas eu digo na jurisprudência. Não tem uma jurisprudência, não tem tantas pessoas que aconteceu isso. O que eu falo é o seguinte: teria que provar a união estável. E provar a união estável é a fama e o trato, é igual a socioafetividade. Tá. A fama e o trato. A sociedade tem que reconhecer que eles são marido e mulher. Uhum. E o trato. Essa aqui é minha esposa. Essa aqui é meu marido. Porque se realmente é união estável e você, que é marido ou convivente, né, que no novo código vai chamar convivente, falar que é namorada para uma convivente, para uma esposa, você toma um tapa na cara de primeiro, né? Só tem namorada, que namorada, você é doido? Namorado 5 anos, tá louco. Então, Tá louco, né? já não vai deixar, entendeu? Então é difícil você ficar tratando a namorada pra você fraudar. Porque ela não vai aceitar isso. É interessante, Nelson. Nesse ponto, tem uma questão dentro da polícia, ainda tem, porque a legislação mudou, mas tem muito do que eu vou falar agora, tanto nas Forças Armadas, como na polícia, que é a filha solteira ter direito à pensão. Isso, nós vamos chegar lá. Então, a filha solteira tem direito à pensão. O que acontece? Ela faz contrato de namoro para ficar com aquilo de prova, caso seja cortada a pensão. Só que a Caixa Beneficente, aqui no estado de São Paulo, tá? Eu não sei como que é nas Forças Armadas. Ela faz uma investigação e, se comprovar de fato a união estável, fotos, redes sociais... trato e fama. Provou trato e fama. Corta. É a pessoa que vai ter que entrar com essa sim. Exatamente, para reverter a pensão. Então eu acredito que tem o outro lado também, que é exatamente o que você falou no início da sua fala, que é para fraudar a união estável. Né? Interessante isso. Não, e deixa eu só te fazer, aproveitando, Marcelo, fazer uma pergunta. Foi até um período, não me recordo. Eu acho que a partir de 2007 não tem mais. Ainda existe muito disso dentro do Estado? Da Polícia Militar? Ixi, verdade. Tem, porque você vai ter, pelo menos pega uma criança, uma menina, né, que o pai morreu em 2006, antes da mudança, por exemplo, né? Então, até o falecimento dela, se ela não casar, obviamente vai acontecer isso, né? Então, eu tenho um caso na família de um tio que morreu na década de 70, e eu tenho 2 primas, uma casada e uma solteira. E essa solteira continua recebendo, com 70 anos ela ainda recebe a pensão. Né? E aí a pergunta maior, existe como, principalmente você que foi comandante-geral da Corregedoria, existe algum departamento que isso me anseia? Algum departamento que investiga isso? Não na polícia, da Caixa Beneficente, a autarquia que é responsável pelas pensões, que é as pensionistas. E aí existe um departamento específico de investigação. E geralmente, isso é até interessante, geralmente é um familiar que denuncia. Ah, com certeza. É um familiar. Às vezes a irmã. Aqui é casada e não recebe. Né? Exatamente. É a irmã que denuncia. Assim, se você pegar os casos, né, que chega à Caixa Beneficente, você vai pegar 90% é denúncia de parentes. 90%. Então uma condição mais passiva do que ativa. Então, aí já suspende de imediato, porque a pessoa às vezes já traz até as provas. Né? Ó, a minha irmã está recebendo pensão, mas ela mora com esse indivíduo desde a pandemia, por exemplo. E aí vai ter a pensão suspensa, é ela que vai ter que entrar para tentar reverter. Então, a gente ri, né, da irmã fazer isso, mas quem tá certo é a irmã, desculpa. Mas no INSS também é assim, né, tem muito disso. Às vezes o cara tá lá aposentado por incapacidade permanente, aí começa a trabalhar, a fazer bico e tal,
Às vezes um vizinho vai lá e denuncia para o INSS. Não, mas veja, você concorda comigo? Sim, Quem tá certo é a irmã. Sim. Tá ganhando irregularmente. Como você está irregularmente numa situação, entendeu? Mas para o Estado, né, ou para a Prefeitura, ou para a União, eu acho que é mais fácil, porque é um benefício e é administrativo. Sim. Agora, por exemplo, um ex-marido que está judicialmente aí complica. descrito que ele vai pagar pensão para ex-mulher X. Aí a mulher já está com outra pessoa, só que ela não casa. Sim. Né? Para não perder a Pra não pensão. perder. Eu entendo, assim, por isso que eu sempre falo, eu entendo que o marido pode entrar com uma ação de união estável contra ela, mas não é pro marido, pro ex-marido. Para reconhecer Para reconhecer a união terceiro. Sim. Então ele tem legitimidade ativa para entrar com uma ação de reconhecimento. Olha só, se é ex-marido, você vai entrar com uma ação de reconhecimento de união estável contra a ex-mulher com o outro terceiro. cara. Um terceiro. Para quê? Aí você tem que colocar no final que o objetivo é de exonerar os alimentos, Claro, né? E exoneração da pensão alimentícia. Mas você vê como a legitimidade não é só entre os dois Sim. da união Não, mas estável. eu até perguntei isso pro Marcelino, porque eu vou te falar assim, ó, é uma das coisas que me anseia muito, e eu acho que deveria ter, o Neto falou de Previdência, Forças Armadas, até porque meu pai foi da aeronáutica e tal. Então, o que eu digo é assim, ó, e a gente tem conhecidos que são, que as filhas recebem nesses... E aí eu diria para você assim, deveria ter um órgão, tá? Sim. Que fiscalizasse isso. Hoje é tão simples você fazer a prova. Rede social... Ué, não vem me dizer que você não vive com alguém, não mora com alguém, se o endereço é o mesmo, se na rede social, conta de água, luz, sabe? Então eu acho que e isso é um dinheiro perdido. Desculpa, mas é E perdido. para a questão administrativa é simples, é cortar. Pronto. Ele tem que dar razão. Agora o problema dentro vai buscar o judiciário, né? Você não, que tem normalmente, quando é assim, não vai buscar o judiciário, não porque vai, sabe que vai perder. Sabe que vai perder. Sim, vai perder. Não, é bem interessante. E outro tema que a gente sempre vê, muito relacionado à questão do direito de família, que entra na parte médica, e a gente até teve um caso recente, e aí, para a gente comentar um pouquinho com o pessoal, é questão, por exemplo, às vezes, idoso Isso. e reconhecimento de capacidade civil. Né, então fez um testamento, aí depois ele vai a óbito, e aí se começa a discutir. Quando ele fez o testamento, ele tinha condições de ter feito, não tinha, e isso acaba indo para a perícia médica, né? E aí vindo para a nossa área, porque aí você vai precisar de uma prova para saber se naquele momento, e às vezes não é fácil. Aliás, a gente hoje tem mais casos, pessoalmente, a gente tem mais casos andando de perícia conosco, relativos a isso do que pesquisa de paternidade. Sim, porque de hoje a direito de paternidade, como o exame está muito barato, aspas, mas está barato, pensando faz e acabou. O cara vai lá e faz. É melhor fazer do que ficar com a dúvida. Vai presumir mesmo, né? É que agora, a lei veio para presumir já. A nulidade de testamento, sabe, que hoje não sei no teu caso, mas pra gente é a bola da vez. É a bola da vez. E testamento normalmente, que não é, né? Mas as pessoas falam que testamento é só para pessoas que são ricas. Mas não é verdade. É isso. Não é verdade. Mas, normalmente, quando tem esse testamento, tem um patrimônio razoável sendo discutido. Mas não é sempre assim. A questão como diz um amigo meu, ele diz assim, ó, o meu pijama eu deixo para quem eu quiser. Pelo menos a calça ou 50% a calça ou a camisa eu deixo para quem eu quero. Pô, tem bastante coisa para falar, inclusive que eu tô fazendo hoje, né? De forma de planejamento sucessório. Isso. É legal. Testamento é uma forma de planejar, só que testamento vai ter que ter um inventário e vai dar problema, pode ver que tá cheio de perícia. Sim. Vai dar problema, vai demorar um Alguém não vai estar feliz com o que lê? Sempre assim, né? Então, essa questão da capacidade civil, primeiro que o testamento, ele quando vai fazer o testamento, ele não segue a mesma norma da capacidade civil. Porque a capacidade testamentária, a capacidade ativa, quem pode fazer o testamento, é a partir dos 16 anos. Está no Código 1860, parágrafo único. Dos 16? A partir dos 16 anos já pode fazer o testamento. Eu sabia disso. E assim, o testamento ele não pode ser por representação, não pode ser outro fazer, nada. Então, o 16 anos ele tem que fazer, ele mesmo pode fazer.
Então, se fazer um testamento público, ele vai lá e faz no cartório. Ele pode tudo, ele só não pode ser preso, concorda? É que é difícil uma pessoa de 16 anos ter um patrimônio. Pensar nisso. Pensar nisso. E ter um patrimônio. É que hoje tem muita gente, né, jovem, Sim. que tem um valor razoável hoje. Sim. E já está até, muitas vezes, já emancipado com Sim. 16 anos. Os youtubers da vida, YouTubers, para poder TikTok, aumentar o dinheiro. Jogador de futebol. Jogador mesmo, Jogador né? de futebol. Pessoas que já estão ganhando bem. Mas eu sempre faço tabelião prevenido, também faz isso. É difícil discutir com o tabelião, entendeu? Judicialmente. Se fez um testamento público no tabelião, é difícil o juiz falar assim, vai vir o questionamento, mas ele não estava bem. Qual que é a obrigação do tabelião e ele tem fé pública para isso? Verificar se a Verificar se pessoa ele tá bem ou não. tá bem ou não. Então ele vai, tanto é que no próprio testamento ele declara, Sim. está em plenas condições, tá, de fazer. Mas para prevenir, quando a gente já sabe que vai ter problema, vai ter briga, é melhor fazer um laudo médico, né, atestando de que ele está com plena capacidade civil. Isso averba no testamento ou você guarda isso em apartado? Eu peço para guardar, o cliente guardar, aquele que vai ser o herdeiro, guardar, mas tem tabelião que ele pode registra. averbar. Não é que ele registra, ele averba, ele guarda, ele digitaliza hoje. Digitaliza. É a microfilmagem. Mas aí a minha pergunta, né, que outro dia me questionaram nisso. Você pode transcrever o laudo que foi feito na própria condição do testamento, na hora que ele declara nas plenas faculdades mentais, pelas faculdades civis, de acordo com o laudo, então Sim, pode? Pode, mas é difícil o tabelião fazer isso, porque senão ele não acredita na capacidade dele. Porque o tabelião tem fé pública. Sim. E tanto é que chega no juiz, o juiz vai falar assim, o tabelião falou que estava bom. É diferente de fazer um testamento particular, que só tem testemunhas, e esse daí já dá problema. Ele fica mais vulnerável do que o tabelião. Sim. As pessoas que estão lá não têm fé pública, mas o tabelião tem. Entendi. E hoje a gente sabe que o tabelião é muito difícil. O tabelião ver a pessoa e, entendeu? E não falar, vou passar. Tá tudo certo. Muito difícil, porque hoje já acho que não chegou a ser 100%, né? Mas 90% é concursado. Eu lembrei do tio Paulo, né? Levando no banco Isso pra eu ia pegar falar. empréstimo, né? Exatamente. Então, Leva lá pra pegar leva lá morto, né? Bem pensado, mas bem colocado. Leva o tio Paulo lá pro tabelião, o tabelião fala, mas esse cara já morreu. Sim. Então, Exato. os tabeliões que eu conheço que fazem testamento pra mim, eles, muito difícil fazer no hospital, por exemplo. O meu cliente tá lá no hospital, dá pra fazer? A maioria não quer fazer. Mas aí que tá. Isso abre um parênteses para mim. A condição física e a condição mental, elas são muitas vezes apartadas. Sim. Tá? Se tem patologias que o cara tá todo, senão nós não vamos falar mais em deficiente no mundo, entendeu? E aí que entra, quando o tabelião se nega ou quando o tabelião diz, não, no hospital eu não faço, se o cara está acamado, é muito comum eles usarem esse termo, eu não faço. E aí? Porque o indivíduo pode estar em plenas faculdades mentais, no exercício da sua vontade, com todas as condições civis de exercer a sua vontade, e ele ter, por exemplo, uma condição, uma patologia que ele não mexe nada, que ele não... Aí que eu acho que entraria o laudo, né? Aí nesse caso, aí é que eu digo. porque o tabelião, o receio dele é as pessoas entrarem com ação e entrar contra ele também. Contra ele, lógico. Então por isso que ele guarda o laudo e ele não coloca. Porque assim, se ele colocar, ele está testando que ele não tem fé pública. Tá no hospital, então eu quero um laudo aí, de um aí pode ser que atestando... ele coloque às vezes na escritura. Porque daí ele fala assim, poxa, tá no hospital aqui, já tem um risco grande de alguém questionar. Já. Então aí ele pode colocar e ter o laudo, e colocar um médico, inclusive. Porque daí ele não vai ter problema nenhum. Ou se tiver, ele vai dividir. O fato de estar no hospital não significa que ele tem capacidade. Sim. Não, mas o Nelson colocou, é claro, com a experiência dele. Sim, claro. É enorme. Mas o que eu digo é assim, é comum vir pra gente alguém perguntando, olha, eu tô com um cara que tá ótimo de cabeça, um senhor, mas ele até não anda, só que ele não tá andando porque ele tem por exemplo, uma artrose de 2 joelhos que ele não consegue andar. Não, aí até, né, o que o testamento pode ser feito em casa, inclusive. O tabelião vai lá e faz. Mas às vezes eu vejo que antigamente, né? Antigamente, porque hoje concursário, que eu vejo, né, de experiência, os concursados é bem diferente.
Assim, Muito tem diferente. informação. E lá atrás, quando era de pai para filho, de filho para neto, ia passando, não tinha muito perigo de perder o cartório. Né? Não tinha muito perigo de Agora perder o fica com cartório. medo, né? Corregedoria do TJ. E assim, hoje a fiscalização está maior. Mas eu já vi testamento, não peguei o caso, não, fui consulta. Eu vi testamento que estava assim, que ele foi lavrar no hospital. A mulher estava com câncer e foi lavrar no hospital. Acho que, sei lá, falou para a mulher, a senhora quer deixar isso aqui? E o pastor foi junto. Olha só, o pastor foi junto. Caramba. E aí tinha deixado tudo para a igreja. A mulher, tudo para a igreja. E aí se desconfiou. Claro. Porque a mulher tava para morrer, cara. E os herdeiros? Bom dia. Em que posso ajudar? Alguma Siri aí, a sua, meu. pai. Ela quer participar da conversa. A conversa Eu tá não falei interessante. nada, ela entrou na história. Ela quer participar da conversa. É só voltar aqui. Vai. Tá. E aí, Seu Paulo aí, namora o pastor. Ele pode pastor. aí o pastor Tinha que deixar tudo pra igreja. pra igreja. E quem era testemunha era o pastor da igreja. Ah, a testemunha era o da igreja. pastor. Só que quem fez foi o tabelião. Ah, Você entendeu? O problema aí já começa a ficar mais complicado pro Sim. tabelião também. Pô, a mulher tá na cama pra morrer, que tava com câncer e realmente morreu uma semana depois. câncer terminal. Terminal. E ainda a testemunha é um pastor. E o beneficiário é a igreja dele. E aí, lógico, morreu e as pessoas Aí, entram os herdeiros vão pra querer. rolar. E aí é mais fácil a perícia, porque realmente ela já estava no hospital. Porque aí vai a vir perícia... todo o histórico do hospital. Isso. Porque quando está internado no hospital é mais fácil porque nos próprios atendimentos médicos, no prontuário médico, você já tem as informações. Mais complicado é quando está em casa, né? Porque aí você não tem esse Não tem, histórico. Aí não tem. Aí não tem como falar que naquela época do testamento ele estava ruim ou não. Isso, exato. Não, mas aí, vocês me permitam, tem um viés grande. Uma coisa é o indivíduo ter uma patologia que altere, de alguma forma, a sua, vamos dizer assim, o seu direito civil, tá? Outra coisa, ele está no uso de medicações, por que patologia seja, dentro de um hospital, onde isso também possa alterar. Então, mas aí você tem o Então- histórico. Aqui no hospital você tem a evolução dia a dia. Sim. E geralmente essas discussões é assim. Não, tô no falando dia, em casa, não, quando você, ele tá em então, casa. mas em casa, mesmo em casa. Você não Mesmo tem. que ele faça acompanhamento, você não tem como É saber. isso que eu tô Porque falando. pergunta assim: no dia 10 de fevereiro de 2021, ele tinha tinha condições? condições. E aí? Como que você vai saber? Se tiver home care com enfermeira em casa. sim. Não, mas você entendeu? Pois Se- é, e Jéssica, quando a é gente- importante, demais importante que você falou. O home care, na grande maioria, pelo menos a gente faz algumas perícias de home care onde você... Ou porque o convênio quer tirar o home care, ou porque o convênio quer dar o home care, quer obrigar o home care, e acaba estourando em perícia. Sim. Eu vou te falar assim, ó, a maioria dos home care, dos home cares, a sequência não é de um prontuário clínico, tá? Não é. Aí vira No prova hospital testemunha. sim, porque hoje você tem tudo, tá? Mas no home care não é. A ponto de você poder afirmar assim, ó, as condições reais daquele paciente naquele momento, naquele dia. E vira. A gente vê muito assim, até quando você vai fazer esse tipo de perícia, geralmente. Aí não estou falando nem de pessoa que já faleceu, às vezes discute até quando a pessoa está viva ainda, né? É? E você vai lá ver e vira muito uma questão de prova testemunhal. Então, o próprio perito, ele quer conversar com a cuidadora para saber como que é o dia a dia, o que a pessoa faz, o que ela não faz. A gente teve e é o que que você estava falando, né? É geralmente discutindo patrimônios grandes. Então, teve um caso lá, a discussão era essa. Tinha uma filha que Sim. tomava conta, e aí a outra filha estava questionando, porque quando foi dado, a mãe não tinha condições de... E aí foi fazer a perícia no local, ela estava viva ainda, só que agora o grande problema é que isso às vezes é feito 2, 3, 4 anos depois do fato, né? Então a condição atual da pessoa às vezes não é a condição da época. E aí vira muito, às vezes até você avaliar e aí conversar com quem cuida. Às vezes tem lá uma pessoa que cuida e vê como que ela entende, não entende. E assim, e é complicado. Porque aí também tem, essa pessoa está sendo paga por quem?
Né? E será que essa pessoa não pode ter sido induzida a... Mas, você entendeu? Mas se não tem... É muito complicado. Se não tem uma perícia, não é possível fazer? O tabelião tem fé pública. Tem fé pública. Então, se ele fez, se foi por testamento Acabou, público, né? acabou. É muito Então, difícil ter problema. Hoje, com o testamento feito por tabelião, a chance de nulidade é muito pequena. Muito pequena, você pode ver. Eu acho que o caso do Gugu, né? Tinha testamento, deu validade. Aquele do Marcos Paulo, lembra lá atrás? Sim. Também validou, mas depois de 5 anos, né? Que brigaram bastante. Casos famosos, o testamento deu tudo. É muito difícil anular porque foi público. Aí, se for particular, começa a ter aí problema. entra uma coisa, né, senhor, que eu queria até ouvir tua opinião, que é muito importante, é do Marcelino Júnior. Nós estamos falando, e toda essa experiência eu acho que é válida em 2 aspectos. Primeiro, isso é válido para São Paulo. Nesse transcontinental de Brasil, Sim. a gente pode levar isso a sério? Ou você tem, por exemplo, cartórios do interior daquelas cidades onde ainda existe um coronelismo, entre aspas, que alguém manda até no cartório, tá? Porque quando a gente fala em fé pública, para efeito de legislação, eu acho maravilhoso, sabe? Agora, até onde a fé pública para efeito de legislação não ultrapassa os limites quando não existe o Estado forte? Ou o Estado, porque no Estado de São Paulo a gente sabe, qualquer coisa, o que vai acontecer? A corregedoria vai entrar, o TJ vai mandar a corregedoria e tal, e o medo do cara de fazer uma coisa assim é perder o cartório. Agora, até onde isso? Essa é a minha pergunta. Porque há muito pouco tempo ele tinha uma série de propriedades fora de São Paulo, bem longe de São Paulo, não vou nem citar estado para evitar, mas fora de São Paulo, e o testamento foi feito lá. E a sede que ele morava era aqui. Entendeu? Isso foi a primeira coisa que suscitou algumas dúvidas. Então eu queria que você falasse um pouquinho, e você, por favor, sobre essa, vamos dizer assim, aspas, não tirando o direito e a obrigação da fé pública. O que nós estamos falando é assim, num país transcontinental, do tamanho do nosso, com todos os entretantos que a gente conhece, até onde se pode utilizar de um testamento que está feito em algum lugar, seja norte, sul, leste, oeste, não interessa. Mas que você tem cidades com poucos... Sim. Com poucos não, mas com menos habitantes, com menos estado efetivo, e que acabam tendo um documento que tenha mesmo valor de um documento. Essa é a minha pergunta. O valor é o mesmo, né? Se é público, o valor é o mesmo. Mas, como eu disse, como hoje a maioria são concursados, é muito mais difícil ter algum tipo de influência política. Alguma coisa. É claro, a gente não dá pra descartar isso, né? Mas não tem como eu provar também que acontece, você entendeu? Mas não tem como descartar. Mas eu entendo, assim, que com a questão do concurso, acho que realmente melhorou bastante, né? Essa situação. Se você for ver, não sei de quando é esse testamento, que o testamento às vezes é lá antigão, lá atrás, não é de agora. Então, às vezes é feito lá por um tabelião. Você tem o número de quantos por cento dos cartórios já são concursados? Não tem, mas deve ser uns 90 já, né? Uns 90% pelo menos. Eu não tenho, exato, não tenho. Mas já vai alterando. Que os que estão morrendo ou que está sofrendo intervenção, já está vindo os concursados. Ah, sim. Que você vê, como muitos cartórios perderam. Ainda não tinha morrido a pessoa, mas perderam o cartório por causa das intervenções que teve. Você vê como tinha problemas, né, realmente. Né? Mas hoje vejo eu que é muito mais difícil. Como as capitanias hereditárias eram falidas, né? Assim, coronelismo, né? Que você citou. Ainda é assim em muitos lugares, né? É que São Paulo realmente é diferente, é outra situação. Mas antes até para a gente salientar que o testamento, se você tem herdeiro necessário, você não pode deixar mais que 50%. 50%. Também, né? Que querem alterar isso aí também. Porque assim, é ridículo. Você estava dizendo assim, o patrão quer seu, você quer fazer o que você... Não pode fazer o que você quer. Se você tem filhos que é descendente 50%. ou ascendente, ou cônjuge, que ainda nesse código o cônjuge é herdeiro necessário, é só 50%. Se você quiser fazer de forma diferente, não vai conseguir. Se fizer, vai anular lá na frente. O que é possível fazer, que a gente tem feito,
não nem a holding, que a holding também dá para discutir. Se a holding é no Brasil, vai discutir. Porque você está deixando mais de 50%, por exemplo, você está deixando 60% da sua parte para um filho e para o outro só 40%. Ele vai discutir os 10%. Está errado. Né? Ele vai voltar. Isso vai para o inventário. Às vezes nem era para ir para o inventário, porque está numa holding, às vezes a junta comercial está aceitando e vai automático, mas vai para a justiça, porque vai brigar ali e vai para o inventário. Vai para colação, tudo isso, sonegação. Solução tudo, que é offshore? A gente tem feito offshore, que aí você coloca o patrimônio dentro dessa offshore, tudo, ao invés de colocar na holding, coloca na offshore. Integraliza nessa offshore, e essa offshore fora do país, né? E normalmente num país que não tem imposto, que senão você vai pagar 2 vezes, né? Você vai pagar 2 vezes. Então, se tem rendimento, vai pagar 2 vezes. Então é melhor fazer num lugar que não tenha imposto. Que no Brasil, se tem rendimento, vai pagar no Brasil. Mesmo que seja offshore, mas vai ter que ter o CNPJ aqui, e vai pagar o rendimento sobre a renda, vai pagar o imposto aqui. E lá a gente faz a sucessão. Os sócios lá, que são os familiares, que a gente faz lá, é sucessão patrimonial de família. Sim. Então a gente coloca os filhos ali, o pai, se ele quiser, né, que coloque um só e não coloque outro, a gente faz isso também. Eu vou contar fica mais fácil, exemplificando uma história. Uma senhora queria fazer um testamento ou até uma holding, porque ela tem 2 filhos, um filho tinha quase 50 anos de idade, 45, 50 anos de idade, e o outro tinha 35. Só que de 45 para quase 50 anos de idade não sai de casa, né? Eu falei que hoje os filhos estão parecendo uma família australiana, né? Ouviu falar em família australiana? Canguru e bumerangue. Canguru e bumerangue, né? Canguru porque nunca sai da bolsa da mãe, né? Fica 50 anos e tá morando com a mãe. E bumerangue vai e volta. Bumerangue é aquele que você solta os filhos pro mundo. Ele volta com divórcio, separação, volta tudo, né? De volta. Vai voltando para casa. E esse não saía. Ela falou, tá desalugado uma casa. Falou, vai morar lá. A mãe mandou ele embora. Falou, vai morar lá sozinho. Sai daqui. Ela falou pra mim assim, puxa, foi a pior coisa que eu fiz, que agora eu tô sustentando 2, que ele arrumou uma mulher, eu tenho que sustentar os 2 agora. Ela tá com uma mulher lá dentro. Bom, conclusão, ela falou, olha, esse outro filho que eu tenho, 35, trabalhador, não quer nem saber do patrimônio, e eu quero deixar tudo pra ele, não pro outro, porque eu sei que o outro vai queimar tudo. Se ele ganhar metade, ele vai queimar tudo, e ainda esse outro vai sustentar ele depois. Esse é o meu medo. Que eu sei que vai acontecer isso. Tá, mãe e pai sabe, né? Sente, né? Claro. As coisas. Sabe que esse menino, o outro, não vai deixar o outro na mão mesmo. Então, são coisas claras. Aqui não dá pra fazer. Dá pra fazer um testamento? Dá. A sua parte do seu marido disponível, que seria 50% cada um. Dos 50, cada um é 25, então, né? Dos 50 disponível. Ficaria 50 por testamento para esse filho mais novo. Mais 25 do... E os outros 50, quando morrerem, vai para a sucessão legítima. 25 para esse que já tem 50 de testamento e os outros 25% para aquele mais velho. Aí vai torrar só mais 25. Eu falei, isso é o mais fácil de se fazer. mas eu não quero, os 25 vai dar, o sacrifício que a gente teve para ter o patrimônio, não sei o que lá, e agora vai queimar. Não. Falei, então poderia fazer um offshore. Lá na offshore, junto com uma trust, colocaria o pai, a mãe e um filho só dentro da offshore e integralizar todo esse patrimônio que você tem no Brasil para a offshore. Ela passa a ser uma controladora das cotas da offshore? Sim, ela é sócia lá, né? Não, mas peraí. Você pega uma offshore, você pega uma holding e todas as cotas da holding não, mas é outra coisa. Dá para transferir, integralizar tudo para offshore diretamente. Tá. Essa é a pergunta. Agora, se tem bens alugados, às vezes é melhor abrir às vezes, né? Porque hoje é fácil você ter uma offshore e abrir uma conta no Brasil. Você tem no CNPJ que você abrir uma conta no Brasil. Sim. Então o aluguel, a offshore que está alugando, e o locatário vai lá e paga na conta no Brasil. Não tem problema. Agora o problema era pagar em dólar, que negócio todo, que daí daria confusão. Daí normalmente se monta uma holding e os bens ficam em nome da holding e as cotas societárias é da offshore. Tá. E os sócios todos estão lá na offshore. Tá. Mas dá para integralizar direto na offshore também. Tá. Ao invés para holding, para depois para offshore. Nesse exemplo que você deu, Nelson, inclusive essa casa que ela deixou o filho morando, pode colocar? Pode colocar tudo, porque o direito real de habitação, que é para moradia, é dos cônjuges. Viúvo ou viúva. Tá. Os filhos não têm. Mas quanta gente pergunta pra mim também, mas o filho não tem direito real de habitação? Por que o filho tem direito de habitação? Eu falo, o patrimônio, nos Estados Unidos é bem diferente. Quando morre o marido ou a mulher, vai pro outro, não vai pros filhos.
O Estado leva 30, o resto é dela. 40. 40, o O resto é TCMD é dela. 40. Só que assim, o nosso presidente atual, né, ele comparou, mas não tem comparação o Claro que negócio. Nos Estados Unidos o TCMD é 40%. Imposto de transmissão causa mortes 40%. Em São Paulo é 4 ainda, mas vai para 8. Provavelmente o ano que vem, não é por causa do governo, não, é por causa do governo federal que mandou se adaptar à Sim. legislação federal, né? Que tem que ser progressivo, 2, 4, 6 e 8, então vai até 8, que a Constituição Federal permite até 8. Por enquanto São Paulo é 4, mas tem vários estados já com 8 já, né? Por cento. E ele fala, bom, mas os Estados Unidos é 40, por que vocês estão reclamando que é 4 e 8 ainda? Não, mas nos Estados Unidos a isenção do ITCMD é de 12 milhões de dólares. Nossa. Acima de 12 milhões que você vai pagar ITCMD. Tá, 12 milhões vezes 6, que é o dólar aqui, tá valendo Você quase tá- 80 milhões de 80 reais. E milhões. se você é casado é 24 milhões. Então só paga No multibilionário. Brasil, em São Paulo, vamos dar o exemplo de São Paulo, 4%. Você tem uma casa, qualquer casa é 200 mil reais, no Sim, mínimo. no mínimo. Mas vai pagar ITCMD. Porque o que está isento em São Paulo é 5 mil FESPs. 5 mil FESPs é 150 mil reais. Sim. Acima Agora, vai o pagar. governo, o Então governo tem nada do a ver. Estado, é isso que eu estava vendo uma discussão, e aí. O governo do Estado pode aumentar a isenção de FESP, né? Pode. Mesmo pode. mesmo que a lei federal fale que é 8%, Pode ele aumentar. pode aumentar essa faixa de isenção. Pode aumentar. Mas não vai chegar Não, nunca nos Estados Unidos. né? Não, 12 milhões. pô. Tanto é verdade que o americano, ele não. A offshore lá, ele só faz acima de 12 milhões. Se ele tem, senão não vale a tem que ter pena. muita grana. Não precisa. Ele monta uma empresa mesmo lá e faz a transmissão automática dentro da empresa nos Estados Unidos, que lá é permitido também. Sim. Então eu posso deixar para quem eu quiser. Tanto é que, verdade que eu falo, é que lá é assim: morreu o marido, vai para a esposa. Se você quiser deixar para os filhos, você tem que fazer testamento. Por isso que a maioria faz Ao testamento lá. contrário. Se você quiser deixar para os filhos, tem que fazer A testamento. lei manda deixar pra esposa. É. Ó, aquele Kobe Bryant, né? Que é o Sim. Sim. que foi assistir o jogo com a filha e morreu Do helicóptero. do helicóptero que caiu junto com a filha. Ele tem uma filha menor, acho que era daquela lá, porque ele morreu, tinha 2, 3 anos a menina. Essa daí ele foi ver o jogo dela e voltou e caiu o helicóptero e morreu. Ele tem um offshore e tem trust junto. Só que ele sabendo que se morrer vai pra esposa, ele deixou pra essa filha. Só que os dois morreram junto. E assim, eu falo, o brasileiro, ele tem uma mente mais aberta, né? Porque é dos problemas que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Então você pensa em tudo. O americano, ele só pensa naquilo lá. Sim. Pô, não vai morrer junto. E morreram. Né? Ué, o que aconteceu? Foi tudo pra mulher. A discussão, ele tem uma filha de 2, ele esqueceu da menina. Não é que esqueceu. Na época que fez, não tinha. Colocou, não na tinha. época não tinha. Ah, tá. Ela nasceu posterior ao testamento. Se você é um advogado brasileiro, né? Já ia Especialista. colocar. Não, ele já teria colocado. Caso houver outra. Porque ele é novo, a mulher é nova. Caso houver outro outro filho, o filho entraria também. Simples. Mas não colocou. Já morreu, não tem o que fazer. Hoje está Né? se discutindo se. Vai depender da mulher. Porque mas a mulher é mãe da menina. Mas ela pode gastar tudo se ela Sim. quiser. Exato. Você entendeu? E Porque não o deixar. dinheiro é dele e dela. Era deles o dinheiro, não é dos filhos. É do não são casal. dos filhos, é do casal. As pessoas não entendem às vezes no Brasil. No Brasil, o dever dos pais é educar, criar e pagar alimentos se for divorciado. Porque alimento, tudo bem, não precisa nem ser divorciado, tá pagando mesmo. Mas é educar, criar e alimentos. Só. Esse é o dever dos pais. Deixar patrimônio é uma exceção. Né? É uma exceção. Claro, se você tiver um bom patrimônio, é claro que você vai deixar. Né? Sim. Mas não precisa dizer Mas que não é uma obrigação. Mas tem muita gente que fala assim, mas já comprei um apartamento pro meu filho. E ainda fala pro filho que comprou um apartamento. Então, assim, eu acho que a educação tá toda errada, porque o menino não vai trabalhar. Ele começa a falar, pô, Sim. já tenho, por que eu vou fazer? Por que você conseguiu o que você tem hoje? Porque você trabalhou que você não tinha lá Sim. atrás. E você fez tudo isso. Então, se você educar de forma diferente, o filho não vai chegar. Sim. Então, tem que ter uma dosagem, né? A gente sabe que, claro que você não vai deixar passar a necessidade, Claro. como às vezes nós passamos, Sim. né? Com os filhos, que você pode hoje, para que você vai fazer isso? Mas você tem que mostrar a realidade. De como pra que dar você, valor, né? Para dar valor no que Criança, acontece. o filho né? tem que dar valor ao que Então, foi essa é a construído. obrigação no direito de família. Agora, patrimônio é um direito disponível. Não sei por que 50% tem que impedir aqui. Eu acho que não tem herdeiro necessário. Sim. O patrimônio você construiu, você faz É o que você seu. quiser. Você com quer dar ele. pro outro, pro nosso. Você permaneceu. É o que acontece nos Estados Unidos. E a questão da offshore que eu fiz para essa mulher foi essa situação. Só que para dar uma trava, porque esse outro filho ficou sem nada, né? Sim. A gente fez uma trust colocando que
esse filho que ficou na sociedade, ou seja, ele vai ficar com o patrimônio todo, ele tem o dever de sustentar esse outro. Pode até estipular um valor ali, porque daí ele não vai ter problema lá na frente. Tem o dever de sustentar. Ficou ali. Mas ele vai discutir aqui no. O juiz vai falar assim: vocês estão na offshore, os bens aqui. Não é jurisprudência. Não, é jurisdição. A jurisdição é competência estrangeira. Sim. Não é nem daqui. Tanto é que o STJ julgou acho que o ano passado. Eu vi. Falou, eu vi. o do Silvio Santos. Eles queriam tributar o ITCMD de um offshore que ele tinha lá fora do país. O próprio juiz falou que não pode. Não pode. Não Não pode. é jurisdição. Não é jurisdição. Né? Não tem nada. Então, assim, vai discutir lá fora, então. Mas a jurisdição lá, nesses países que a gente faz offshore, é que entende que pode fazer isso, entendeu? Não tem herdeiro necessário, não tem nada disso. E não vai pagar ITCMD e também não vai fazer inventário. Não. Porque já está tudo feito lá dentro, né? Sim. Lá dentro da offshore. Perfeito. Acho que olha só, já deu mais de 1 hora de conversa. E a gente vai dar continuidade, né? A gente vai ter a nossa segunda parte agora. Vamos tratar de outros temas. Vamos falar agora um pouco sobre segurança pública, PNL. Então a gente vai falar sobre tudo isso. E então a gente vai voltar na sequência, dando continuidade aqui com os nossos convidados especiais, para a gente continuar esse bate-papo. Que acho que com certeza, pelo menos para mim, para vocês, com certeza está sendo muito esclarecedor e trazendo muita informação importante, pessoal. Eu queria só fazer uma colocação, assim, que depois você deixasse que no nosso bate-papo isso não ficou, que você também hoje está nos Estados Unidos e que você fazer um pouco de jabá, né? Falar que você faz a offshore. A offshore não, e falar da imigração. Da migração, isso. Sim. Porque nós não falamos nisso. Sim, nós fazemos a imigração, né? Eu tenho uma empresa que faz imigração e faz também planejamento sucessório, que são offshore, trust, que é fora do país, né? Porque aqui a gente consegue fazer holding também no Brasil, mas trust não é que não é permitido no Brasil, não tem legislação própria e tem que buscar jurisprudência, mas é muito pouco e não dá para arriscar para fazer aqui. Eu acho que aqui não tem uma segurança jurídica, não tem, infelizmente, eu sou advogado, não tem. Sim. Você fala para o cliente que você vai fazer tudo isso que está escrito, mas não dá para saber se o juiz vai entender isso. Como depois diz o ditado, fala, no Brasil até o passado é incerto. É difícil, né? É muita insegurança jurídica. Muita insegurança jurídica. Por isso que a gente optou por fazer mais fora mesmo. E a sucessão fazer fora. Mesmo com o patrimônio aqui dentro do Brasil. Até conta, não tem problema. Coloque no nome do offshore. Né? Uma que vai pagar menos imposto do que pessoa física. Né? E até, às vezes, ativos. Pode colocar no nome do offshore. Sim. E acho que naquele país não vai pagar, só vai pagar se você tem rendimento no Brasil, você vai pagar a tributação no Brasil. Perfeito. Mas é isso aí que a gente faz. E legal. Aí qualquer coisa, entrar em contato com você no seu Instagram, né? Pode entrar no Instagram, @NelsonChicCima. É isso aí. Então, vai estar aqui embaixo o Instagram, aí vocês entram lá, seguem o professor Nelson e façam todas as perguntas lá, mandam no direct. Para os Estados Unidos também, quem quiser morar lá, estudar lá. Aí ele faz todo o trâmite aí para você. É isso que eu tava me referindo. Toda a parte burocrática, né, que demanda muito tempo e muito trabalho. Então, a gente vai encerrar agora esse episódio, a gente vai ter mais um episódio com os nossos convidados aqui, tratando de outros temas, e espero todos vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, não esqueçam, hein, pessoal? Valeu, abraço!